Gente querida, atrasei um pouquinho, me perdi aqui na, no, ao, no ao vivo junto do Zoom. Não sei nem se está dando certo, tomara que esteja. Deixa eu ver se já começou lá. Bem, não sei, agora vai ser assim. Se aparecer alguém aqui, é porque deu certo, se não, é porque está atrapalhado mesmo. Olha só, deixa eu mudar de óculos. A peleja do óculos tem sido demais. Hoje eu estou aqui para compor gesto do ativismo delicado junto a esse movimento fantástico, super sintonizado com a nossa proposta, assim, uma coisa que está no ar, né, gente? Esse empoderamento a partir do eu estou parecendo aquele moço que tirou e pôs o óculos muitas vezes. É óculos novo, ainda não me adaptei. E, então, esse movimento pela têxtil, pela América Latina, 1000 agulhas pela dignidade. A Karen começou isso, né? Lá na Espanha, e aí se espalhou. E nós, e primeiro que eu tive vontade demais de mostrar a coincidência, né, gente? Eu estou fazendo um presente de amigo secreto para pós-graduação em artes manuais para terapias. Então, a ideia do presente era cada um fazer um presente que não fosse só decorativo, que tivesse uma coisa feita pela gente. Então, eu comecei uma pesquisa. Eu vi aqui, acho que no Instagram, uma foto da América Latina e daquele livro, Veias Abertas. Eu até vou citar ele um pouquinho, desse aqui, ó, Veias Abertas, do Galeano, né, do Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina. Aí eu comecei uma pesquisa. Estou toda bagunçada aqui, não consegui me organizar ainda. Vou organizar ao vivo. Coloquei até uma mesa mais aqui, porque a pesquisa está demais. Tá? Então, o que eu pretendo hoje? Eu pretendo falar um pouco disso que está acontecendo, que é usar as artes manuais para produzir um movimento de vida, para produzir um movimento que é para além das artes manuais, né? Não tem jeito mesmo. Está vendo que fica embaçadinho ali? Então, o que acontece? Eu estou fazendo uma pesquisa de 8 temas nesses dias que eu estou ficando aqui em casa, né? Estou passando 75 dias em casa e nesses 75 dias estou estudando 8 temas em simultâneo. E um dos temas que eu estou estudando é justamente epistemologia do Sul. É a necessidade de construir, já falei disso várias vezes, né? De construir uma epistemologia que ela não fique só no cânone, né? Então, o filósofo Boaventura ele costuma falar, ele fala, né? Nesse livro, eu nem tenho livro, eu tenho ele da internet, Epistemologias do Sul. No Epistemologias do Sul, o Boaventura, ele fala que o cânone epistêmico, né, ocidental, ele é feito por homens brancos de 5 países. Isso é a verdade da filosofia, da ciência. Quais são esses 5 países? França, Alemanha, que é onde estão a maioria dos filósofos que eu estudei, porque eu estudei todos vocês, todos nós, na América Latina inteira, nas Áfricas, estudamos, praticamente só existem universidades ocidentalizadas, né?
Então, nós estudamos nessas universidades a partir desses cânones, desses autores, desses 5 países. França e Alemanha, que é onde habitam os meus, né? Mas Inglaterra, que eu tenho um ou outro por ali, depois Itália, eu não frequento muitos italianos, não, e Estados Unidos, que eu não frequento quase nada, mas tem alguma coisa também. E aí, essa necessidade, com essa exacerbação do imperialismo, da gente encontrar outros lugares para produzir pensamento, né? E aí eu estou estudando isso que eu tenho chamado, que são as epistemologias do Sul. Eu estou estudando isso para dar suporte às pós-graduações que também precisam constituir uma epistemologia que inclua no conhecimento acadêmico a vida da casa, a vida da vida, que é onde as artes manuais estão inseridas. Deixa eu apagar essa coisinha aqui. Piorou. Então, hoje não deu certo, se eu tive que colocar coisas, enfim. Isso, improviso. É a casa, né, gente? Não é o estúdio, não é nada disso, é a casa. Tem horas que a casa impera, né? Então, o que aconteceu? Eu estou trazendo essa discussão ainda precocemente, porque eu estou estudando, ainda estou tateando isso, né? E a partir desse movimento que se lançou, né, das 1000 agulhas, eu acabei precipitando esse encontro aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu preparei algumas coisas. Hoje vai ser mais um roteiro e uma percepção desse movimento aqui. Olha a quantidade. Deixa eu tirar isso. Muito bem. Então, eu separei assim, algumas coisas para trazer desde o início, né? Da história primeiro, da história do bordado. Eu agora estou bordando, vou bordar aqui na frente uma estrelinha, uma vermelhinha. Mas, quando eu vi aquela foto daquele mapa com as veias abertas da América Latina, eu estava pesquisando, procurando encontrar onde que estava o que eu ia fazer para o meu amigo secreto. E aí eu estava nessa angústia, né? Eu queria fazer alguma coisa, estava sem ideia. E aí vi aquilo e falei assim, eu vou bordar isso. Mas vou bordar aonde? Vai ser o quê? Aí resolvi bordar uma camiseta, as costas, né? As costas de uma camiseta. E estou bordando isso desde novembro, quando eu vi a coisa. E aí eu fiquei pensando, mas vou bordar, vou fazer o quê? Então eu coloquei primeiro o título, né, do livro do Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina, e aí comecei junto com aquele estudo que eu estava fazendo da Epistemologias do Sul, estava acontecendo o quê? Estava acontecendo os movimentos no Chile, os horrores na Bolívia, o golpe de Estado na Bolívia, né? As eleições na Argentina e Uruguai, o Equador, a Guatemala, o Haiti, enfim, a gente estava em convulsão, né? Venezuela, ou seja, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que o Império quer, novamente, numa nova onda, desta vez, mais ainda dissimulada, né? A gente não tem... tem gente morrendo, muita, querendo as riquezas, né, gente? Por quê? Porque aqui, nesse lugar onde a gente habita, né, a Bia Yala, né, América Latina, o nome da nossa terra antes de chegarem aqui.
E aí eu comecei, peguei um atlas, né? Peguei um atlas e fui olhar o mapa, né? Fui olhar o mapa, né, gente? Uma coisa assim, que a gente não faz mais, porque a gente olha ali na tela e acha que já olhou, e nem sempre olhou, né? Então, eu fui olhar esse mapa, fui ver onde que estavam os países, né? Fui olhar mais de perto, porque a minha cultura de América Central, por exemplo, ela é mínima. O que eu aprendi de América Central na minha vida acadêmica, na minha vida escolar, nas minhas graduações, no mestrado, no doutorado? Nada, nada, né? Então, o máximo que a gente chega é ali perto do México, o máximo que a gente faz é Cuba, e olhe lá, né? Então, eu fui olhar todos estes pequenos países, e aí eu fiz um decalque, sabe? Para colocar na camiseta. Peguei um daqueles carbonos, né? Peguei um daqueles carbonos, coloquei sobre a camiseta, mas ainda estava querendo mais. Aí eu fiz um outro desenho maior, onde eu colocava as veias abertas, né? E aí eu resolvi, então, olhar, né? Esse é o livro do Cacaverá. As etnias, os povos, porque, além de tudo, aqui no nosso país, e também na Bolívia, e também em todo lugar, os povos originários estavam sendo massacrados. Tudo isso estava acontecendo enquanto eu estava pesquisando as epistemologias do Sul, enquanto eu estava olhando, fazendo um presentinho de amigos secretos. Dá para entender que um presentinho de amigo secreto ele pode mover o mundo, né? Ele pode mover o mundo em você, de colocar você, me colocar em contato com coisas que estão passando batido e que não podem passar batido. E aí eu fui olhar todas as etnias, né? Só aqui no Brasil são 300 e tantas. Eu peguei listas com 119 da América Latina, peguei listas com 200 e pouco. Essa daqui do Cacaverá tem 206, né? Ele está concentrado mais no Brasil e nas fronteiras. Mas assim, e aí o que eu peguei? Eu peguei e fui colocando no mapa, puxando uma setinha, escolhi umas que eu já conhecia, umas que são importantes, né? Como hoje eu vou falar um pouco mais do conhecimento aimara, né? Então, assim, eu fui colocando. E aí, eu primeiro bordei, né? A primeira coisa que eu bordei foi o mapa. Depois, usei uma linha Clea, dessas fininhas aqui. Bem comum, sabe? Bordei aqui com um pontinho haste. E aí comecei a colocar as linhas com ponto corrente, com correntinha. Mas aí eu achei que ficou muito misturado. Aí eu fui e comprei uma tinta de tecido e resolvi pintar o mapa para ficar destacado. Foi o que eu fiz. Fui fazendo. Depois que eu fiz isso, eu bordei o título. E aí, com uma outra linha mais fina, eu comecei a bordar, não sei se dá para ver aí, olha, os nomes das etnias. Eu fiz um videozinho, está circulando aqui na minha TL, se vocês quiserem ver, só para, tá vendo? Então, eu comecei a colocar em cada uma das linhas, eu tinha planejado 31, mas só couberam 21. Uma coisa é o planejamento no papel, outra coisa é quando você vai fazendo. E aí, eu fui colocando, e aí eu senti vontade também de conhecendo um pouco dessas etnias.
Algumas a gente tem notícia mais facilmente, outras não. Então, eu fui fazer uma recolha de tudo que eu tinha, né, sobre isso aqui em casa. Vou mostrar algumas coisas. Uma que é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa mesmo, é essa, que é do Memorial da América Latina. Quem é de São Paulo, que não foi, deve ir. E quem não é de São Paulo, quando for a São Paulo, vá. Isso aqui é uma maravilha, gente. Eu fico folhando isso e pensando na multiplicidade, né? Na diversidade, no multi, olha, na beleza das artes manuais, né? Nessa nossa América Latina. Então, eu fui olhar um pouco, e aí, assim, aí fala assim o texto: jarra de vidro, cesta de vinho, e o pio de algodão, caçarola de madeira, coisas bonitas. Não a despeito de marcha, graças à sua utilidade. A beleza lhes vem por acréscimo, como um perfume e a cor das flores. Sua beleza é inseparável da sua função. São bonitas porque são úteis. Os objetos da artesania pertencem a um mundo anterior à separação entre o útil e o belo. Isso é uma questão que a gente sempre, sempre, sempre traz nas nossas pós-graduações, nos nossos cursos. Agora a gente está tratando muito disso aqui no Ativismo Delicado, Artes Manuais para a Revolução. Por quê? Porque tem uma coisa que Rudolf Steiner fala lá no GA 34, que ele fala assim, houve um tempo em que um trinco era beleza. Né? Então, assim, depois, com o processo capitalístico de exploração dos povos, de explorar os objetos utilitários dos povos, levar para a corte, né? O espólio para fazer daquilo uma extravagância, uma coisa exótica, destituída de uso, um bibelô, não é? Depois disso é que começou, então, essa separação entre o belo, a artesania, a arte e a vida viva, né? Bem, enfim, é um assunto imenso. E aí eu continuei os meus olhares, digamos assim, aqui, ó. Esse é um outro livro maravilhoso, As Mulheres da Amazônia. Coisas que a gente aqui do Sudeste, né? A gente não olha. Olha que coisa. A gente não olha a vida. A beleza, gente, a beleza está grudada nas. A gente não tem utilitarismo, né? Olha que coisa. É demais, né? A Cissa da Revolução Artesanal está fazendo um trabalho lindo na Amazônia. Está fazendo um trabalho lindo na Amazônia. Sigam elas. Quem é de São Paulo, vão aos encontros da Revolução Artesanal. É uma coisa que está muito próxima do nosso ativismo delicado. Elas também são, eles também, da Intoton, também são leitores de Alan Kaplan, né? Que é quem cunha o termo ativismo delicado. E não é um ativismo delicado porque faz delicadezas, não, às vezes, mas é porque, já falei isso, vou falar de novo. Por quê? Porque ao fazer o ativismo, se transforma também o ativista. Como eu, ó, ao fazer um presentinho de amigo secreto, movimentei toda uma experiência, não é? Comigo e a minha pouca entrada
na epistemologia do Sul. Então, estou caminhando por esses lugares, né? E aí, fui lá nesses Animais Fantásticos, que é um livro que eu tenho, da edição latino-americana, muito antigo, e eu não dava muita bola para ele, já usei muitas vezes, até tem coisinha de aluno aqui, quando eu trabalhava no terceiro setor mais fortemente, achei aqui, olha, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Eu usava um desses contos, acho que 2 deles, né? Esse é do Amuru, lá do Peru. Olha, as crianças fazendo. Tá vendo? Ai, que lindo. Criança que fez. Enfim. E aí eu queria introduzir a parte mais filosófica para fazer alguns apontamentos, né? Contei, então, como que foi a minha trajetória de pesquisa junto ao presentinho de amigo secreto, né? Que eu vou pôr agora no correio. E aí eu vou trazer alguns elementos já da minha pesquisa das epistemologias do Sul. Eu vou usar alguns autores, né? Eu vou usar o Boaventura de Souza Santos, né? que ele é português. Eu vou usar o Henrique do Céu, que é da Argentina e tem uma proposta de transmodernidade. Eu vou usar o René Zavaleta, que é do México. O Ramon Grosfoguel, que é o que vai usar bastante, que é de Puerto Rico. E naquele meu compromisso de trazer sempre uma mulher para o debate, né? Tentar achar autoras mulheres, e a gente hoje vai entender um pouco por que elas não andam circulando tanto, né? A gente já falou do cânone, mas hoje a gente vai falar também de outro assunto chamado epistemicídio. E eu vou trazer Silvia Rivera, que é da Bolívia. E eu queria agradecer a Emily Andrade, ativista delicada, que lá no primeiro grupo de estudos do ativismo delicado me apresentou a Silvia Rivera. Então, mas eu queria citar alguém que nunca pode faltar quando a gente fala de epistemicídio, quando a gente fala de América Latina, quando a gente fala de produção de conhecimento. E ele diz assim, localizando o conhecimento, entende? Localizando. A cabeça pensa onde os pés pisam. E quem é esse? Paulo Freire. Então, esse lugar de produção de conhecimento, né? Esse lugar, esse epistemicídio, eu vou explicar. Esse epistemicídio, agora eu estou lá junto com o Ramon Grosfoguel, que ele é aquilo que a gente é a validação de um único tipo de conhecimento, de um único lugar, né? A gente já localizou esses 5 países. E aí, todo o conhecimento produzido fora dali, ele não é considerado, né? Ele é considerado como um folclore, né? Ele sofre uma menos-valia. Então, eu queria trazer brevemente, né, gente, essa nossa conversa. Ninguém entrou, está achando meia hora, e eu já... Não, atrasei um pouquinho, né? Então, ninguém entrou aqui no Zoom, ninguém apareceu. Eu não estou vendo se isso aí está indo para o Facebook. Então, está do jeito que está. Então, eu queria trazer, né, eu acho que eu até vou compartilhar a página. Mas não, deixa eu ver se eu consigo. Para vocês lerem.
Não, vou ler eu mesma. Ele tá, o Ramon ele está falando, né, de 4 epistemicídios. Ele elenca esses 4 epistemicídios, isso é muito importante. Eu vou colocar lá no site, eu vou colocar esse texto, vou colocar o texto Epistemologias do Sul, vou colocar essas referências todas que eu estou trazendo aqui, para quem precisar e quiser e puder, né, colaborar pela nossa dignidade, né, por esse movimento pela dignidade. Isso é dignidade, né? Trazer a dignidade da legitimação do conhecimento né? do subalterno, né? Como diz Spiccar. Então, olha só, o primeiro grande epistemicídio foi contra os muçulmanos e os judeus, né? Na conquista de Al-Andalus, em nome do quê? Da pureza do sangue. Por quê? Porque os muçulmanos e os judeus, na concepção do império da época, o grande império espanhol, né, que nos colonizou juntamente com os portugueses e tal, ele tinha uma religião errada. Então, na conquista de Al-Andalus, né, o epistemicídio não só escravizou, produziu um genocídio de muçulmanos e judeus, como também queimou bibliotecas imensas. A maior na época, né? Quem está falando isso é o Grossfogel. Na maior biblioteca da Europa à época, existiam 1000 livros. Eles queimaram bibliotecas de 250 mil livros em Córdoba. E lá é um lugar que agora também, né, na Catalunha, tanta coisa acontecendo também, né, nesse mesmo sentido do império. Então, lá o fascismo também está pegando. Então, esse foi o primeiro epistemicídio. Todo conhecimento de centenas e milhares de anos que não passava pelo crivo do papado, né, foi extinto, né? Então, assim, esse foi o grande primeiro epistemicídio. Aí, o segundo grande epistemicídio foi justamente contra os povos originários do continente americano, né? E depois contra os aborígenes em Ásia. Então, esse foi o segundo grande epistemicídio. Todo o conhecimento que aqui estava, né? Eles passaram 50 anos discutindo se os povos originários tinham ou não alma, se podiam ou não ser escravizados. E aí, depois de 50 anos, num tribunal instituído pelo Império Espanhol, eles então decidiram que sim, que os índios tinham alma, não poderia, era pecado escravizá-los, então eles precisavam ser o quê? Cristianizados. Bem, em vista disso, o que aconteceu? Que toda a cultura dos povos originários da América, né, e foi dizimada, e a gente está falando de América Latina, mas também poderia subir, mas eu não vou subir. Foi dizimada, desqualificada. Até hoje, a cena daquela mulher que se acha branca porque tinge o cabelo, com aquela Bíblia na mão, invadindo, se autodeclarando presidente. Essa cena assim, é de 500 anos, gente. É uma cena de 500 anos. Bem, enfim. Aí,
Como os índios não poderiam ser escravizados, esses dias circulou aí uma notinha de do nosso governo dizendo que é porque eles eram preguiçosos, que foi chamado os africanos. O que aconteceu? Aproveitou-se que já havia um movimento de escravização, de escravidão do povo africano, eles começaram a ser sequestrados e trazidos para a América Latina. E aí, eles não tinham alma, era consenso, eram animais. E aí podiam ser escravizados. E todo o conhecimento, esse é o terceiro epistemicídio, né? Todo o conhecimento que eles traziam, né, era proibido. Eles não podiam exercer seus credos, falar seus idiomas, etc. E é lógico que tudo vaza, né, gente? Como diz Arnaldo Antunes, o real resiste. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque o real resiste. E aí eu quero falar do quarto epistemicídio para já ir encerrando, que é o epistemicídio da cultura das mulheres. Eu que estudo Beguines, vejo, e porque na história, no senso comum, a Silvia Federici, que veio também, mas veio pela voz do Ramon Grossfogel, onde está? Está lá. O Caliban e a Bruxa. Ela diz justamente isso, do epistemicídio, que a cultura feminina, que era uma cultura holística, que integrava a vida junto ao conhecimento, a medicina, a biologia, tudo isso que agora separou-se em disciplinas, era tudo junto ao quê? Junto à vida, junto à casa. Então, esse é o quarto epistemicídio. Então, é por isso que a nossa dignidade, ela precisa ser conquistada em simultâneo, na vida do bordado, nessas rodas que estão acontecendo pelo mundo todo hoje, nesse movimento incrível, nesse movimento têxtil da América Latina, pela América Latina, 1000 agulhas, mas também para a gente frequentar, criar uma nova base de conhecimento para falar e produzir conhecimento que inclua o conhecimento ancestral, que inclua o plural, a grande, não é? A grande riqueza cultural, que existe, e não só que vem esse conhecimento canônico, ocidental, para abafar tudo isso que a gente faz. Então, encerro aqui com um trajeto que diz: percorrer o caminho de volta para a nossa comunidade, da qual fomos expulsos, encarando de frente o nosso passado e carregando o futuro nas costas. Porque a noção de tempo aimara, o tempo aimara, o futuro vai nas costas, você não conhece. Até os bebês eles carregam nas costas, que é o futuro. E o passado está na frente. Então, a gente olhar para esse passado, para produzir um outro futuro, para produzir um futuro que não permita essa recolonização do nosso continente. Uma urgência, gente, compor comunidade, porque isso que chegou aqui, essa produção de uma civilização ocidental, ela não produziu comunidade. E agora, a nossa saída é produzir comunidade. Cada roda, eu fico imaginando cada roda, já vi lá de Espanha, eu não andei muito, porque eu estava aqui preparando, tentando organizar a parte técnica aqui. E aí, essa roda, essas rodas que estão acontecendo hoje, no nosso continente,
elas estão produzindo o quê? Comunidade, né? Comunidade. Então, isso é uma coisa urgente para nós. E aí, sempre vou trazer a voz de Silvia Rivera para encerrar. Descolonizar o pensamento trata-se de mirar com os próprios olhos, com nossa própria cabeça, mais do que uma teoria, um gesto. Então é isso, gente. Quero agradecer. Não apareceu ninguém, mas eu fiz o teste. É complicado deixar o link aberto. Então, assim, eu estava pensando de fazer isso para as 13 noites sagradas. Fazer sempre com o link aberto, para quem quiser, quem puder, quem está na hora, quem tá ali na hora, entrar para conversar. Não sei se isso funciona. Vou fazer mais umas experiências até o Natal, quando começamos o trabalho das 13 noites santas. Eu volto agora quando? Eu volto terça-feira. Talvez na segunda noite, eu não sei, vou conversar com o grupo que está preparando o encontro do ativismo delicado. Se eles quiserem, eu transmito aqui pelo Facebook. Se não, nos encontramos novamente na terça-feira ao meio-dia. E na quinta, eu volto para trazer os bichos, o reino animal, o nosso projeto de advento na imanência. Então, um beijo, gente. Estou meio confusa aqui, vou fechar e não sei se isso que eu estou colocando está no ar, porque eu não estou vendo. Se não tiver, vai a gravação assim que ela acabar de baixar aqui, tá bom? Um beijo grande, até terça ou segunda.